pessoal, tudo certo? Então hoje nós vamos falar sobre o tecido muscular, mais precisamente, sobre o tecido muscular no corpo humano. Então, pessoal, as células do tecido muscular, elas são células especializadas na contração. Então elas têm lá uma coisa especial dentro delas, já vou falar o que é, né? E elas são especializadas na contração, realizar movimento, ok? Então, graças a essa contração que as células realizam, esse movimento, que permite o movimento nos animais como um todo, né? A contração das células, locomoção, deslocamento, enfim, graças ao tecido muscular. Como é caracterizado o tecido muscular, pessoal? O tecido muscular ele é caracterizado por células que são mais longas do que largas, ou seja, parecida ali com, imagina um fio de macarrão, né? Uma célula bem longa. E por isso ela é chamada de fibra muscular. Então, fibra muscular se refere também à célula que compõe ali o tecido muscular. Então, a gente fala que o tecido muscular ele é feito de fibras musculares. E essa célula especial, pessoal, aquela hora que eu falei para vocês, né, que eu ia comentar sobre o que elas têm de diferente, especial, o citoplasma dessas células, das células musculares, eles são ricos em um filamento proteico chamado actina e miosina, okay? Que formam as chamadas miofibrilas, que são as unidades contráteis, as regiões da célula que têm movimento e, consequentemente, né, essa contração realiza o movimento ali da célula e do tecido como um todo e do órgão, no caso, o movimento de um braço, uma perna, você caminhar, enfim. É isso que elas possuem de diferente. Vocês já estão vendo na outra frente a parte de células, aí vocês viram que célula, lembra que a gente falou de citoesqueleto das células? Basicamente, as células musculares, o interior delas, ele é repleto dessas fibras do citoesqueleto, igual essa imagem aqui, ó. Olha que legal essa imagem, está mostrando pra gente uma célula muscular. Então, como eu comentei com vocês, a célula muscular ela é chamada de fibra, pois ela é longa, né? Mais longa do que larga, parecendo um fio de macarrão. E o que a gente vê dentro de uma célula muscular? Então, o que a gente tem na imagem, né, a membrana plasmática, que aqui está com o nome de sarcolema. No interior dessa célula, notem, eu tenho aqui alguns núcleos que são periféricos e dentro somente, olha só, a célula internamente ela é preenchida com as miofibrilas, além de algumas mitocôndrias, né, para energia. Lembrete, células musculares têm muitas mitocôndrias, né, elas precisam de muita energia, contração, movimento, né, assim a gente consegue correr, jogar um esporte. Então você vai ter aqui algumas mitocôndrias, o núcleo e o interior repleto das miofibrilas, que, como eu disse, feito de actina e miosina, responsável aí pela a actina e miosina é uma proteína contrátil que realiza o movimento. As células musculares, pessoal, elas podem ter um ou mais núcleos, como vocês estão vendo aqui, ok? Isso depende, eu vou falar mais para frente. Bom, essa outra imagem aqui, pessoal, está mostrando a organização de uma fibra muscular, né? Então, mais ou menos semelhante àquela outra imagem lá que eu mostrei para vocês. A diferença é que aqui está mostrando uma estrutura chamada de sarcômero. O que é o sarcômero, pessoal? O sarcômero ele é uma região compreendida ali, né, entre você tem uma linha e uma outra linha. Essa linha é formada pelo encontro aqui de proteínas, né? Então, essa imagem aqui de baixo, ó, ela está mostrando o detalhe estrutural de uma miofibrila. Então, você vai ter aqui, ó, a quitina, aqui de azul, essa partezinha azul de fora, e essa outra aqui dentro, a miosina. Tudo isso compondo a miofibrila. Então, essa unidade, esse encaixe que vocês estão vendo aqui, cada encaixe desse, de várias moléculas de actina e miosina, é uma unidade contrátil. Então, imagina aqui, né, tá um pente assim, né, como se fosse um pente, essas várias células entrelaçadas, elas, né, realizam esse tipo de interação. As moléculas deslizam entre si e isso é chamado de sarcômero, que seria a unidade contrátil da célula. Então, uma miofibrila dessa que é bem longa, bem extensa, ela vai possuir várias dessas unidades contráteis, vários sarcômeros.
E essas várias contrações, que são, de certa forma, simultâneas, representam a contração total da célula e o movimento, beleza? Bom, aqui ainda falando sobre o tecido muscular, a gente observa uma pequena diferenciação entre essas fibras musculares relacionados ali a algumas propriedades dentro da célula, que é isso que eu mostrei no slide posterior, né? Eu tinha mostrado ali no slide posterior sobre como que essa célula está organizada lá dentro. Então, a gente tem fibras musculares que são vermelhas e fibras musculares brancas. Não quer dizer que ela tem uma cor branca, quer dizer que ela é o pigmento dela vermelho é muito menos intenso, né? Então, ela tem um aspecto meio esbranquiçado, diferente da vermelha que tem um pigmento vermelho vivo mesmo, ok? E essa diferença, pessoal, está relacionada à presença de pigmentos, que são proteínas transportadoras de oxigênio. E algumas diferenças. Então vamos ver aqui, fibras vermelhas têm um rico suprimento vascular, fibras brancas um suprimento vascular um pouco menor, elas têm fibras menores, fibras nervosas menores, essas daqui maiores, e o mais interessante é essa parte final aqui, as fibras musculares vermelhas, elas têm uma contração lenta, né? Então aquelas unidades lá do sarcômero, elas são mais lentas para contrair, só que ela demora mais para fadigar. Apesar de ser uma contração lenta, ela é mais repetitiva e demora para fadigar. Já o branco é o contrário. O branco é uma contração muito mais rápida, só que a fadiga ela vem antes. Então, fibras musculares brancas estão relacionadas à explosão, explosão muscular, tipo aqueles esportes de intensidade, maratonista, 100 metros rasos, e o vermelho um pouco mais duradouro, maratonista. E nós temos no corpo humano 3 tipos diferentes de tecido muscular. O tecido muscular chamado de esquelético, o tecido muscular chamado de cardíaco e o liso. E existe ainda uma segunda nomenclatura, que são tecido muscular liso ou estriado. E essa nomenclatura de estriado é relacionada à presença, pessoal, de proteínas contráteis. Então, quando ele tem uma série de proteínas contráteis interna, ele é chamado de estriado. Quando ele não tem, ele é liso. Dentro do estriado, a gente vai ter o esquelético e o cardíaco. E o liso é uma musculatura chamada musculatura lisa, que não é estriada, ela é única, e ela compõe as vísceras do corpo. Ok, pessoal? Bom, aqui é uma imagem mostrando o tecido cardíaco, tecido muscular estriado cardíaco, ele é restrito ao coração. Somente o órgão coração tem esse tipo de músculo. E a característica exclusiva dele é esse nome aqui chamado discos intercalares, que é uma proteína que forma uma conexão bem melhor entre as células, de modo com que o coração bata melhor, né? Como se ele fosse uma unidade única, como se fosse um grande e único músculo, né? Só que na verdade são várias células que fazem. O músculo estriado esquelético, pessoal, ele leva esse nome por quê? Porque é o músculo que está ligado ao nosso esqueleto. E é o músculo que é a maior quantidade de músculo do nosso corpo, é o estriado esquelético, é aquele que está em volta do esqueleto. Então, o músculo do braço, da perna, o bíceps, o tríceps, o quadríceps, o abdominal, enfim. Grande parte da musculatura do nosso corpo é a estriada esquelética. É a cardíaca restrita ao coração, estriada esquelética ligado aos ossos, que permite aí o nosso movimento, tudo mais, e a lisa restrita a vísceras. Vísceras como estômago, esôfago, intestinos, o útero, a bexiga, são órgãos que são feitos de musculatura lisa, restrita aos órgãos. Beleza, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre músculo era isso. Pode pegar a apostila, fazer lá as atividades, a tarefa, que vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço!